Tempo, 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 tempo. Compositor de destino. Meu nome é Rosilda Rosa Medeiros, fui professora da Zona Rural 17 anos. José Fausto Medeiros. Comecei a ensinar aos 18 anos de idade na Zona Rural, sem nada, com quadro e giz. Eu me chamo Francisca Silva e antes de eu começar a ensinar, eu participei de curso de treinamento em Caicó para preparação de professores. Eu, Terezinha Garcia de Melo, ex-professora primária. O curso de treinamento para a formação dos professores leigos tinha como objetivo capacitar os professores e valorizar a sua carreira de magistério. Para a realização do curso de treinamento, os professores formadores participaram de um aperfeiçoamento por meio do PABAI. O PABAI, que é o Programa de Assistência Elementar ao Ensino Brasileiro Americano, o Programa de Assistência Brasileiro Americano ao Ensino Elementar. Fez tudo. Era como se fosse uma faculdade. Comecei a ver minha entrada no Instituto de Educação, que era onde se realizava o programa, e daí então comecei a me entusiasmar e me deu força, me deu vontade, me deu lembranças e fui transmitindo aos professores. Vai começar em janeiro e eu gostaria que a senhora fosse. Eu disse, eu para Belo Horizonte? Não tem condição de ir para Belo Horizonte. Não, é um programa brasileiro com assistência americana, e depois eu traduzirei, que é o PABAI. Você não vai ter despesa nenhuma, ao contrário, você vai ser beneficiada, como realmente nós fomos. Eu tenho muita ansiedade, era um desejo meu conhecer Belo Horizonte, me animei mais. Capacitar este professor, que se dizia leigo, mas que na verdade não era leigo, porque ele tinha algum conhecimento. Neste período, professor leigo era todo professor que estava em sala de aula, mas que não possuía as exigências necessárias apresentadas no artigo 53 da Lei de Diretriz de Base, número 4024, de 20 de dezembro de 1961. E ele saiu dali apto, a gente imagina e acredita e acontecia que ele ia melhorar também alguma coisa. Era como se fosse um efeito que a gente chama multiplicativo. Trabalho Terezinha trabalha o professor trabalha o aluno e o aluno, muitas vezes, trabalha os próprios pais. A desenvolver, nós tínhamos assim, uma relação de cursos de opções. Psicologia, administração, didática, matemática e tal. Eu fiz a opção por psicologia. Mas como eu fiz a opção por psicologia, quando eu fiz, quando foi o momento, já estava um curso superlotado. Todo mundo naquela época queria ser psicólogo, né? E deixei, então passo para matemática. E fui para matemática. E até hoje, eu ainda gosto da matemática. Essa foi a minha assim, decisão que veio corresponder à minha expectativa de vida, de viajar, de melhorar, de ter melhores condições de trabalho e, consequentemente, também mais segurança da minha profissão. Aquela mudança de ensino, não a mudança do ensino total, mas especialmente em matemática. Porque até aí a gente trabalhava o método de decorar. 2 e 2 são 4, 3 e 3 são 6. E nessa hora, nesse momento, nós fomos trabalhar um método que foi realmente lançado na nossa experiência, foi realmente apresentado a nós, para que a gente trabalhasse com um método que foi chamado método da redescoberta. Aí nós tínhamos que provar, porque 2 e 2 são 4, 3 vezes 3, 9, 12 dividido por 4, 3 e assim por diante. Foi o método da redescoberta. E nós trabalhamos desde o que a gente chamava de tabuada, que foi o que eu achei mais assim gratificante, porque nessa hora
a gente eliminou aquela tabuada. 3 e 3, 6, 3 não é. 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 3, 9. Tudo decorado sem a compreensão. Nós não atingíamos a compreensão da criança. O método da descoberta, segundo Fiorentini, faz parte da tendência empírico-ativista, em que a ação, a manipulação ou a experimentação são fundamentais e necessárias para a aprendizagem. Por isso, privilegia o desenvolvimento de jogos, materiais manipulativos e outras atividades lúdicas ou experimentais que permitiriam aos alunos não só tomar contato com noções já sabidas, mas descobri-las de novo. Um exemplo disso é a atividade onde o aluno redescobriria que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, a partir do recorte da reunião dos vértices de um ou mais triângulos. Então nós íamos provar com trabalho com material didático, que na época, até aí, a gente usava os dedos. E que até hoje ainda os dedos é um material auxiliar para o ensino da matemática. Mas nós não sabíamos, achava que os dedos era para brincar, mas não fazia. 3 mais 3, quanto é que tem? Aí o menino falou, 6. E agora? 3 mais 2, quanto é que tem? 5. Mas nós íamos mostrar com material manipulativo. A criança pegava trabalhos, cortava, recortava, juntava alguma coisa. Vamos juntar, é adição, que a gente chamava conta de somar. É adição, vamos fazer. Vamos subtrair, vamos tirar. Tirando 3, ficou quantos? Então aí ia, como se diz, aguçando a memória da criança. Bem, as dificuldades realmente a gente supera. Tinha dificuldades, né? Porque requeria material, requeria assim, o uso de um especialista em recorte, colagem, audiovisual, porque a criança não ia trabalhar abstratamente, apesar de matemática. A gente saber que é uma matéria, uma disciplina abstrata, a gente deixava esse abstraísmo e a gente ia então trabalhar concretamente. E para trabalhar concretamente, a gente tinha que ter pessoas que realmente nos ajudassem e tivesse também a nossa vontade, o nosso ideal, a nossa compreensão. Mas a gente fazia os problemas, e eu, voltando assim há uns anos atrás, quando ensinava a quinta série, achava que quanto mais difícil o problema, melhor seria para a criança, melhor seria para mim. Para mim, com uma satisfação. Eram aqueles problemas, sei lá, inventados, problemas inexistentes. Um pai com herança dividiu não sei quanto, 3 quartos não sei o quê, para não sei quem, 2 quartos, quanto sobrou, quanto restou. Aí tudo fração. Chegávamos até aos números fracionários. E através dessas pessoas que nos ajudavam com recurso auxiliar, a gente via mesmo, se gratificava em um aluno comparar. Por quê? 2 quartos é maior, ou menor, ou igual, ou equivalente a 1/2. E assim por diante. E daí então, fiz esse curso, houve essa mudança radical mesmo, na minha vida, tanto social, como emocional, como profissional, financeira. Por quê? Porque adquiri um conhecimento e transmiti na época para muita gente, posso até dizer com orgulho mesmo agora, para todo o Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei, para surpresa minha, eu já estava designada para dar um treinamento para professores. A professora Maria Elísia foi uma das professoras formadoras orientada a cursar no PABAE a matéria de ciências. É o curso pedagógico. Quando eu cheguei de Belo Horizonte, do curso de especialização no PABAE, então eu comecei a ensinar lá no curso pedagógico em 64, porque eu cheguei no meio do ano 63. Já tinha havido uma etapa no curso de treinamento, que Célia ensinou, eu não ensinei não, porque Célia foi para Belo Horizonte primeiro do que eu. Cada semestre iam 2 do Rio Grande do Norte.
Caicó. Rio Grande do Norte eram bem 11, 12, o tempo que eu fui tinha muita gente. Em Caicó, o curso de treinamento foi realizado no Centro Educacional de Formação de Magistério Primário, atualmente denominado Centro Educacional José Augusto, SEJA. Ele acontecia no período de férias, quando os alunos do SEJA estavam em recesso escolar. Olha, esses professores leigos viviam lá na zona rural. Uns ensinavam, quando eu era supervisora que visitava, chegava lá, tinha professor que tinha até a 4ª série, ensinavam, passavam um trabalho para a 1ª série, depois atender a 2ª, a 3ª, depois reservavam 1 hora para o 4º, era um sufoco. Porque antigamente, na minha época, quando eu estudei, era tudo oral, ninguém via nada, só copiava do quadro, né, copiava em caderno, com lápis, ficava copiando, não tinha nada de material. Naquele tempo a gente não sabia nem o que era didática, o ensino muito arcaico, então com mais ou menos 8 anos apareceram os cursos de treinamento, aí modificou um pouco. E então foi a partir daí, na década de 60, que eu comecei a ensinar, que eu ainda não tinha experiência, tinha terminado o 5º ano, naquela época a gente estudava até o 5º ano, e fui ensinar na escola rural, na zona rural. Quando a gente chegou ao curso, veio despertar, ampliar o conhecimento. Naquele curso favoreceu muito, porque a gente foi crescendo para poder transmitir, tinha que ter crescência. E a gente estava muito bem empenhado. O curso de treinamento foi excelente. Didáticas, conhecimentos. O curso trouxe muitas experiências para a gente, que principalmente eu não sabia ainda, estava iniciando, né? Trouxe muita criatividade, confecção de material que a gente não sabia como ensinar, que era só o giz e o quadro. Trouxe muita... E também teve bolsas que a gente podia comprar o material, podia confeccionar. Naquele tempo a gente não recebia material. Professores bons, traziam metodologias modernas e a gente foi se aperfeiçoando e foi tomando gosto e foi aprendendo a usar material que a gente nem sequer sabia usar material. As professoras tinham pouco conhecimento sobre as práticas pedagógicas, pois na sua maioria tinham 5º ano primário, ginasial, e eram colocadas em sala de aula, sem nenhuma formação ou conhecimento sobre a prática docente. O início na carreira de magistério dessas professoras se dava por meio de convites de representantes educacionais ou representantes políticos. Para mim foi tudo, né? Porque nesse tempo eu não tinha pedagógico, eu só tinha o 5º ano, né? E eu não sabia, a gente ensinava, por exemplo, a matemática, mas não sabia as metodologias, né? Então foi ótimo, foi uma riqueza aquele curso de treinamento para a gente, pelo menos para mim, foi uma riqueza. Como despertar ali para o meu trabalho, né? Tanto que eu trabalhei bem uns 5, 6 anos na zona rural, aí já fui convidada para trabalhar aqui na cidade. O curso de treinamento melhorou muito. Primeiro melhorou os conhecimentos, que a gente tinha pouco conhecimento, era mais só naquela época que eu fui da época do decoreba. Mas aí os conhecimentos do curso veio facilitar, porque ampliou como a gente fazer, que a gente não tinha como fazer. Então, foi uma riqueza. No futuro, com a terminação de curso, aí foi melhorando o nível econômico, foi melhorando. Que hoje, graças a Deus, eu tenho um nível muito bom devido ao meu desempenho. Eu desempenhei muito bem para chegar a um nível melhor. Tudo foi maravilhoso, tudo. Bons professores, a gente tinha em Caicó, professor dentro de Caicó, a professora Maria Elisa, didática da matemática, e a professora Célia Santos. Sabiam muito e sabiam transmitir e tinham muito respeito pelos alunos, que era tudo adulto. Tinha aluno de 60 anos, tinha aluno de 50 anos. Eu fui uma da zona rural, só fui eu convidada para ir fazer o curso em Natal, um curso acelerado em 18 meses. Aí a vantagem foi muito grande, porque lá em Natal a metodologia era muito boa. Então lá a gente cresceu e favoreceu muito o desempenho para voltar para a sala de aula. E quando chegou ao retorno da sala de aula, eu fui classificada, eu fiz a primeira prova de universidade
e passei em um lugar muito bom, com média mais de 8, eu fui logo fazer faculdade. Foi aí que eu cresci. O ensino de matemática, durante o curso, era desenvolvido por meio de aulas teóricas, mas com o uso de materiais concretos. Nessas aulas, eram expostos os conteúdos matemáticos e, com eles, os professores leigos lançavam a mão de confecção de materiais didáticos para o ensino. Elas melhoraram tanto na parte de formação para elas mesmas, como ensinar, mudar o método, o conhecimento, muito conhecimento, preparar muito melhor os alunos depois do treinamento. A gente usava palitinhos, quadro de pregas, usava várias modalidades para chegar ao ensino de matemática. Quando a gente via que o aluno não estava dando certo com aquele, já mudava para outras pessoas, diziam outra dica e a gente ia ajudando. Cada um, os grupos, vão trabalhar, hoje todo mundo vai trabalhar com cartãozinho, os cartãozinhos eram numerados para chegar quem sabia mais, concluir aquele formato do cartão, dependendo do conteúdo. Então, eram cartões, ou então era no quadro. No quadro era mais complicado, porque nem todo aluno queria vir o quadro, né? Mas tinha os que despertar. Hoje eu quero ir ao quadro, porque eu sei disso aqui. Então, o aluno ia ao quadro, já tinha aprendido alguma coisa na semana, né? Aí ia representar o que ele tinha aprendido na semana. Era tudo bem arrumado, com a parte de matemática, o cantinho da matemática, o cantinho ensinaram a fazer os quadros, né, para a gente dar quadro de aviso, tudo que você precisasse dentro de uma sala de aula, já era para estar pronto aí. A gente trabalhava muito também. Para mostrar ao aluno que aquelas classes, cada uma, aquelas 3 casinhas, significavam um termo, até chegar na milhar. Aí o aluno dizia, como é que se chega na milhar? Aí eu ia representar com sementes ou com palitos, que era para fazer que fosse aquelas de 10 em 10, né? Os professores leigos aprenderam a produzir materiais manipulativos e davam aula com esses materiais, como, por exemplo, o disco de fração, o quadro valor de lugar e o material dourado. Às vezes a gente usava, foi até uma professora de Minas Gerais que deu isso aqui com a gente, usa os alunos como material, pegava os alunos, dividia o grupo, não dividia tanto era fração que nem era somado e todas as operações. Os alunos a gente servia de material para eles. 4 grupos de 4, tirava 2, somava e subtraía com os alunos. Movimentava eles, levantava da carteira e todo mundo queria participar. No curso de treinamento a gente ia, as frações a gente dividia, iniciava com uma fração simples, né? E a gente ia alcançando, eu só não cheguei naquele outro curso mais elevado, porque eu não cheguei a transmitir isso aos meus alunos. Mas na parte de conjunto, de fração, minha pessoa, sabia de regra de 3, mas não sabia transmitir aos alunos. Aí eu sabia, aprendi regra de 3 no curso. Aí antes disso não existia plano de aula, a gente dava aula do jeito que dava para dar. Aí vamos plano de aula, é bem melhor o plano de aula, você vai dar aula preparada, sabe do que deu, prova que deu aquele assunto. A data tem a data que deu e tudo. Assim... Não, para fazer o planejamento que elas ensinaram, né? Tudo esquematizado, né? Tudo que precisa esquematizar. Você dizia o que é dar em português, o que é matemática, o que é dar em ciência. Quando você terminasse aí, você ia pegar o material, cartolina, papel guache, papel madeira, ia fazer aquele material, né? Todinho. Se tivesse fruta, você ia pegar as frutas, desenhava, partir as frutas em metade, em terço, em quarto, entendeu? Que era o inteiro, a metade, o terço. Aí, a partir daí ia explicando. Aí você tinha o material, colava o materialzinho no quadro negro, tinha um adesivozinho que pregava, e você a partir daí aí tinha a visualização, né? Era que antigamente a gente não tinha, era só dizer é a metade, é a sapato, não sei o que lá, mas não sabia como. Se for números também, a gente tinha outra coisa que elas ensinaram a gente a enfeitar muita sala com números, com o alfabeto, né, tudo desenhado também, a sala da gente, uma sala era para ser bem preparada, a sala a gente preparava, aquilo era tudo bonito. Aí os planos de aula bem difíceis de fazer, objetivo, avaliação, conteúdos, como você escrevia que ficava dentro cansado.
Naquela época, as metodologias e técnicas desenvolvidas durante o curso eram consideradas inovadoras e mais eficientes frente às propostas de expansão do acesso ao ensino de nível primário. Eu me especializei em ciência, mas nós tínhamos aula de todas as metodologias. Da matemática, eu gostei muito, aprendi muita coisa, muitos livros. E cheguei a ensinar também nos treinamentos de matemática. E enquanto professores também, professores leigos. Tinha todas a gente assistia a aula de todas as disciplinas. Aí começou a aparecer as apostilas. Não tinha apostila, até ali não tinha apostila. Sim, aí foi que nós descobrimos trabalho em grupo. E a gente não conhecia trabalho em grupo. Pronto, eu descobri no curso trabalho em grupo e aplicamos na nossa sala de aula trabalho em grupo. E é um bom método o trabalho em grupo. Então, eram aulas teóricas, aulas práticas, a gente apresentava trabalho em grupo. Sim, que a gente aprendeu também trabalho em grupo, que a gente não sabia, né? Trabalho em grupos. E a oral, a gente ia apresentar os trabalhos que preparavam também, a gente fazia. O encerramento do curso de formação contava com a presença do então governador em exercício, Aloísio Alves, do secretário de Educação, da coordenadora do curso e de todos os envolvidos na formação dos professores leigos. Esses professores recebiam o diploma, alguns professores recebiam lembranças durante a entrega do certificado de conclusão. Sendo assim, constatamos que o curso contribuiu com os professores que exerciam o magistério primário na região de Caicó, sem ter diploma e uma formação adequada para o trabalho docente. Os professores leigos, a partir de então, receberam uma formação, um título, agora reconhecido, e aumento no salário. Em tudo a gente deve fazer capacitação. A partir de professor, todo tipo de trabalho que você fizer na sua vida, se você não se renovar sempre. Caicó arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé.